Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 25 até o versículo de número 37. Esse vai ser o nosso texto de reflexão durante esse mês. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. Então a gente vai pensar nesse texto sem muita pressa, sem precisarmos resolver tudo hoje. A gente tem um mês aí para caminhar pensando nele. Se eu fosse você, eu não faltaria, nem no feriado, para a gente completar o nosso raciocínio. E eu quero destacar de modo muito especial o versículo de número 26, tá bom? Vamos lá? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Versículo 26. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Nós somos protestantes. Há 507 anos nós estamos protestando, e se Deus nos der a graça, a gente vai conseguir seguir protestando. É isso que nós somos, protestantes. E esse é um grande desafio. Continuar protestando. Alguém já disse que o desafio da segunda geração é ser tão corajosa ou tão ousada quanto a primeira geração. Porque os primeiros protestantes foram extremamente ousados em afirmar algumas coisas. E a segunda geração só passou a repetir o que os primeiros disseram. E nós, que já estamos talvez na 5ª, 6ª ou 7ª geração, estamos repetindo o que foi dito ainda pela primeira geração. Somos protestantes. E o desafio é seguirmos protestando. Eu li para vocês, durante a liturgia, a Confissão de Fé de Westminster, que afirma que palavra de Deus para nós
é aquilo que nós chamamos hoje em dia de Bíblia, Sagradas Escrituras. E que Bíblia e Sagradas Escrituras é Antigo e Novo Testamento. São esses livros que formam o livro. E quando os primeiros protestantes afirmaram essa verdade, isso foi altamente revolucionário. Sim, altamente revolucionário. Porque quando um protestante afirma que as Sagradas Escrituras é aqui que a gente encontra nela, que nela a gente encontra a palavra de Deus, é aqui que a gente reafirma as verdades acima de toda e qualquer tradição religiosa que a gente construiu. Toda a nossa tradição, tudo aquilo que a gente pensa, a gente precisa estar colocando sobre o crivo das Sagradas Escrituras. Ser protestante é olhar para esse livro de modo muito especial e afirmar que aqui a gente ouve a voz de Deus e que isso está acima de toda e qualquer experiência religiosa que a gente tenha tido. O crivo para saber se a nossa experiência religiosa é uma experiência com Deus de verdade é as Sagradas Escrituras. Como pastor eu ouço algumas coisas do tipo assim, mas Deus falou comigo. Eu fico extremamente preocupado com isso, porque, primeiro, se Deus falou com você, eu preciso ficar quieto. Eu não posso falar nada, diante de Deus eu me calo. Mas às vezes eu fico me perguntando, isso é voz de Deus? Voz da consciência? Voz da culpa? Ou voz que um bom remedinho curaria, silenciaria? Como protestantes, a gente diz que esse livro, ou esse livro contendo livros, Sagradas Escrituras, é a voz de Deus, e está acima de qualquer ideologia que a gente possa experimentar, construir ou vivenciar. E ainda, essa afirmação é altamente revolucionária, porque esse livro está acima do que qualquer liderança espiritual possa afirmar como verdade. Quando os protestantes disseram isso, eles tinham um alvo. Eles tinham uma estrutura religiosa a se colocar em xeque. E claramente, essas estruturas construídas ao longo dos anos se levantaram contra os protestantes e tentaram silenciá-los. Mas como eu disse, a segunda geração tem a tendência de ser menos corajosa do que a primeira geração. E sabe o que a gente fez? A gente construiu estruturas religiosas, tradições, experiências pessoais e papas modernos. Que não tem mais o nome de papa. Mas que afirmam coisas e dizem, o que eu digo é palavra de Deus e você não pode questionar de forma alguma. Então hoje eu quero ser revolucionário, como os primeiros protestantes foram. E reafirmar a vocês que palavra de Deus, para mim, é este livro aqui. E é aqui que eu ouço a voz de Deus. E toda a minha pastoralidade vai ser baseada neste livro. Que Deus me ajude, e tem sido a minha oração diária, que a minha voz sempre passe pelo crivo das Sagradas Escrituras. Éramos conhecidos como o povo do livro.
Porque a gente levava um livro para a igreja. Hoje a gente leva um smartphone. E tem aí no seu smartphone toda a Bíblia. Mas ser o povo do livro é reafirmar sola Escritura, somente as Escrituras. E eu creio que Deus fala. E eu creio que Deus resolveu, por sua livre e espontânea vontade, na sua soberania, se revelar de forma muito especial por esse livro, pelas palavras desse livro, usando homens e mulheres que compuseram o livro dos livros que nós chamamos Bíblia. No texto em que nós lemos, há uma questão muito importante. No versículo de número 26, Jesus faz uma pergunta ao leitor estudioso das Sagradas Escrituras. O que diz, o que está escrito, o que está registrado na lei? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, e o que eu acho linda, é como é que você a interpreta? Percebem a diferença da pergunta? O que está escrito e como você a lê? Quando Jesus faz isso, Ele está responsabilizando o doutor da lei pela resposta que ele acabara de fazer a Jesus. O que eu devo fazer para ele dar a vida eterna? Meu caro, o que está escrito? E como é que você tem interpretado isso? Você entendeu o que você está lendo? Qual interpretação você dá para aquilo que foi escrito? É muito mais do que ler. É muito mais do que se informar. É um desafio enorme. Super difícil e complicado. Que é interpretar o que nós lemos. E aí eu creio, como eu disse para vocês, que Jesus está fazendo essa proposta para nós hoje. Querem ouvir a minha voz? Leiam um livro. Mas a pergunta que Jesus faz a nós é: como é que vocês interpretam a este livro? Você quer saber sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, graça, amor? Você quer saber sobre a vida eterna? Quer saber sobre os dilemas da vida, como se relacionar com Deus, o que Ele prometeu, o que Ele não prometeu, o que Deus requer da gente, o que Ele não requer? Para de seguir guru de internet. Tenha ele o título que for, de reverendo a papa. Para! Vai ler o livro. E vai interpretar o livro. Essa visão é muito protestante. E altamente revolucionária, como eu estava propondo. Sabe, não dá para confiar no clero. Não dá para confiar no clero. E olha que eu estou aqui, na frente. Não confia nessa gente. Porque pastor, bispo, apóstolo, cardeal, papa, essa gente vive disso, de tentar interpretar a lei para você. De tentar dizer, olha, eu tenho a resposta correta de todas as suas perguntas sobre a voz de Deus. Para com isso, não confie nessa gente. Tem muita gente mal intencionada atrás desses títulos. Ser protestante é ser outra coisa, é ler de outra maneira. Porque esse clero gosta de ditar regras para a vida dos outros. Gosta de colocar culpa sobre nós. E nos prender a eles dizendo, eu tenho a única forma de interpretar corretamente tudo aquilo que você leu. Então, como eu faço para herdar a vida eterna? Essa gente responderia, leia o livro e faça perguntas a mim, porque eu sei interpretar o livro. O Jesus disse, não, leia você. Interprete você.
Lutero disse o seguinte, em 1519, um homem comum, armado com as Escrituras, é maior e mais poderoso do que um papa. Um homem comum, lendo as Escrituras e interpretando as Escrituras, é mais forte e mais poderoso do que qualquer clero que traga respostas para a gente. Imagina se o pessoal do clero gostou do que o Lutero disse. O que vocês acham? Pô, é legal. Sabe, há uma crítica séria ao protestantismo, porque ele nasce dividido. O protestantismo nasce dividido. A gente tem luterano, tem presbiteriano, metodista, batista, tem calvinista, tem luterano, tem arminiano, tem quem gente batiza criança, tem gente que não batiza criança. Tem gente que acha que perde a salvação, outros dizem que não perde a salvação. E aí um dia eu fui perguntar para o meu pastor, professor, a gente perde ou não perde a salvação? Ele falou, creia como se você não perdesse e viva como se você perdesse. Eu falei, aí complicou, aí ficou difícil. A gente acredita em quê? E a gente é presbiteriano. Aí a pergunta que você pode fazer para mim, tá, Ale, mas qual presbiteriano? Os presbiterianos da IPB ou os presbiterianos da IPI? Ou os presbiterianos renovados, fundamentalistas? Tem até presbiteriano standard, sabe, com parede preta, luz e tal, super legal. Tem os puritanos. Tem os conservadores, tem os presbiterianos aqui do Brasil, tem os presbiterianos do Chile, dos Estados Unidos, ou os presbiterianos da Europa. Quem tem a interpretação correta? Vocês percebem que uma das belezas do protestantismo é ele nascer dividido? Porque a pergunta é como vocês interpretam. Não tem resposta pronta. Eu sei que tem riscos isso. Por exemplo, semana passada no Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos, ou os evangélicos traficantes, eu já não sei mais como definir esse grupo, decidiu obrigar outros a destruírem espaços de culto afro e, para se manifestarem, começaram a atirar nas ruas do Rio de Janeiro e mataram 2 pessoas. E aí, se você perguntar para o líder desse traficante evangélico, ou desse evangélico traficante, de onde ele tirou essa ideia de que ele pode se impor pela força? Sabe o que ele vai dizer para a gente? Do livro. Eu li e interpretei dessa maneira. Que emboscada a gente se meteu, né? Porque era mais fácil quando o Papa dizia para a gente o que era para fazer. Quando a igreja dizia o que a gente tinha que fazer. Porque a gente não precisava pensar, não precisava refletir e nem cair nos nossos erros. E aí a minha pergunta foi outra. Que livro que um traficante evangélico está lendo? Que livro ele está lendo e está interpretando? Eu acredito que entender o processo de relacionamento e comunicação de Deus com a gente é um grande desafio. E todas as vezes que a gente fala alguma coisa sobre Deus, é sempre muito maior. Quando eu digo para vocês, Deus é soberano, Ele é muito maior do que qualquer concepção de soberania que a gente tenha. Quando eu digo que Deus é onipresente, Ele é muito mais onipresente do que a gente imagina.
Quando a gente diz que Ele é gracioso, misericordioso, perdoador, é muito maior do que qualquer noção ou limite que a nossa mente humana possa colocar a essas palavras. Porque essas palavras são só símbolos de algo muito maior, que é o nosso Deus. Já é difícil só isso, a gente entender. Mas é difícil também, porque esse livro aqui não foi produzido rapidamente. Tem muitas décadas, tem muitos séculos, tem muito material cultural, tem muita concepção de vida, tem eventos e pessoas estranhas demais para nós. Se hoje em dia você vir um pai trazendo o seu filho pelas ruas da cidade com um machado na mão, dizendo, eu vou sacrificar o meu filho, é obrigação você chamar a polícia e o conselho tutelar a esse pai. Eu tenho que superar barreiras para ler esse texto. Barreiras factuais, o que é que aconteceu de verdade? Barreiras conceituais, o que isso significa? A Bíblia fala com verdade, verdade e com autoridade. Mas eu preciso ter essa noção de que ela carrega uma cultura que a produziu. São histórias e mensagens que apresentam princípios e verdades eternas e que desafiam toda a cultura em todo o tempo. Mas eu jamais posso negligenciar a ideia de que esse livro belo é produzido dentro de uma cultura. Assim, o desafio é entender o que foi escrito. Os motivos que levaram a aplicar os escritores os conceitos da sua época. E ao invés da gente repetir a vivência da época do passado, é importante demais para nós absorvermos, tomarmos os princípios e os valores que foram aplicados àquela cultura, para que esses princípios e esses valores apliquem a nós, sejam aplicados a nós. Está difícil demais tudo isso que eu disse? Vocês estão aqui comigo ainda? Não perdi vocês não, né? Às vezes a gente fica aqui viajando, filosofando e tal. Está tudo bem, vamos respirar um pouco, aí vocês voltam a pensar que a gente está aqui refletindo. O que eu estou querendo desafiar vocês é serem protestantes. E pararem de aceitar o que é dito porque é dito. E convidando vocês a um exercício muito bonito, que é de interpretar as Escrituras. Eu acho que uma das perguntas mais bonitas que a gente faz no batismo infantil, dentre tantas perguntas bonitas, você promete ensinar seu filho a ler, a escrever, para que ele possa vir a ler as Sagradas Escrituras? Não é fenomenal isso? Você vai ensinar o seu filho a ler para que ele possa ler. Só que isso traz liberdade para os nossos filhos. Ele vai ler e ele vai interpretar as Sagradas Escrituras. Eu acho que é essa pergunta que Jesus faz aqui no Evangelho de Lucas. Como é que vocês estão interpretando esse livro? E eu acho bonita a resposta que ele dá. E ele não erra na resposta. Porque o intérprete da lei vai dizer, a interpretação da lei é o amor. Amar a Deus e amar o meu próximo. A minha chave de interpretação da lei, diz o perito da lei, é o amor. Até que ele estava indo bem, até que ele faz uma pergunta assim para Jesus, tentando se justificar. Tá, mas então é limitado esse negócio de amor, né, Jesus? Porque quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus responde com a bonita história do samaritano. Gente, prestem atenção aqui um pouquinho rápido. O mandamento para amar o próximo aparece no Código do Antigo Testamento, lá no Pentateuco, na lei. E principalmente quando vai falar sobre santidade. Como é que se deve
viver de forma bonita diante de Deus. Dica. Pega essa. Não vai embora sem essa. Todas as vezes que o Novo Testamento citar o Antigo Testamento, vai lá para o Antigo Testamento. Dá uma olhada como que está escrito lá. Então, se você voltar, não desmarca, tá, o Lucas. Se você voltar lá em Levíticos, a sua Bíblia lá em Levíticos, no capítulo de número 19, Gênesis, Êxodo, Levíticos, tá? Terceiro livro. Levíticos, capítulo 19. Antigamente tinha batalha bíblica. Lembra, dona Ida? A senhora ganhou muito prêmio assim, né? Falava o versículo, a gente achava rapidamente. Hoje em dia tem que explicar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, capítulo 19. A gente tem ali essa manifestação da vida de santidade. No versículo 2, Deus diz assim: sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Ou seja, vocês precisam imitar Deus. Seguir a Deus. E essa é a pergunta do perito da lei lá para Jesus. Eu quero seguir Deus. O que eu faço, então, para herdar a vida eterna? Daí segue uma série de leis. E aí no versículo de número 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Você quer viver vida de santidade? Não te irrites. Dancei. Quem mais? Perdoe e ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando o perito da lei faz a pergunta, quem é o meu próximo? Ele conhece esse versículo. Porque de acordo com esse versículo, o meu próximo é alguém do meu povo. Perceberam aí? Não te irrites e perdoe alguém do teu povo. Então eu preciso amar aquele que é um igual a mim, outro israelita, aquele que mora perto de mim. Quem eu devo amar? Alguém igual a mim. Estrangeiro? Estrangeiro eu não amo, porque ele é diferente, pensa diferente, age diferente, se veste diferente, tem doutrinas diferentes, come diferente, cultua diferente. Então eu não amo, amo os iguais. E aí Jesus conta a parábola do samaritano. E Jesus finca um princípio para a interpretação da lei. O meu próximo está além daquele que é igual a mim. Porque o perito da lei tentou nos enganar. Porque no capítulo 19 do Levíticos, vocês estão aqui, né? No versículo 33, tem mais uma lei, que diz assim: vocês querem ser santos? Imitem a Deus. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco? Amá-lo-eis como a vós mesmos. Pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Perito, quis nos enganar, hein? Porque Levíticos 19 diz que eu devo amar alguém que é do meu povo e alguém que é além do meu povo. Amem-no como a si mesmos. Eu fiz uma pergunta muito importante. Que livro os traficantes evangélicos estão lendo? Como é que eles estão interpretando? Jesus sabia que a cultura religiosa daquele homem que está lhe fazendo uma pergunta, é uma cultura religiosa parcial e sectária.
Ele dizia, e era muito claro no coração dele, quem eram os eleitos e quem não era. Quem se comportava como eleito e quem não se comportava como eleito. Quem cultuava como um eleito e quem não cultuava como um eleito. Então Jesus pega um samaritano, um inimigo, alguém que o religioso tinha extremamente nojo e repulsa. Sim, essa é a palavra, repulsa. Esse é o entendimento, nojo. E traz esse cara para o centro da história e o coloca como herói. E aí a chave hermenêutica de Jesus para entender a lei não é o dogma, não é a sua tradição, a sua experiência, nem as suas preferências, mas o amor. E aí, eu disse que eu quero ser protestante e revolucionário hoje em dia. Eu quero propor para os protestantes a ler, o protestante a ler, que ao ler as Sagradas Escrituras, use como chave hermenêutica o amor. Se a sua chave hermenêutica te leva ao ódio, ao sectarismo, ao racismo, à violência, não é uma leitura correta. Por mais que os seus dogmas justifiquem estas posturas violentas. Volto a perguntar, que livro esses caras estão lendo? Como você tem interpretado isso? Se a sua leitura for sectária, individualista, violenta, quando o seu amor e a graça forem limitados a um grupo específico, se você pense assim... Eu cantava uma musiquinha quando era criança lá na Igreja Batista. Pare, lembra? Eu vou contar-lhe. Pare! Se a sua interpretação for assim, para! Não segue. Porque ler a Bíblia, na verdade, é entender o outro. E entender o outro, eu consigo entender a mim mesmo. Ir na direção do outro, dos seus limites, é ir na minha direção também. E é no diálogo com o outro que eu consigo construir uma história muito bonita. Esse livro me propõe isso. Vá na direção do outro. Mas esse livro também me propõe ir atrás de uma outra pessoa. Deus. Como eu conheço Deus? Como eu posso chamá-lo? Eu posso chamá-lo de muitas coisas. Mas esse livro aqui chama Deus de uma única coisa. Deus é amor. Quando perguntaram para esse livro aqui, defina Deus numa palavra. Esse livro respondeu, Deus é amor. Ah, mas Deus é justiça. Essa definição não está. A definição, Deus é amor, nós encontramos. 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Deus é amor. Se a sua chave hermenêutica for qualquer outra, você não está interpretando Deus de verdade. Sabe, o diabo, a gente não fala muito dele aqui, mas eu vou falar. Sabe muito sobre Deus. Sabe que Deus é amor, sabe que Deus é rei, sabe que Deus é poderoso, que Ele é irresistível, que Ele é inabalável, que Ele é soberano. O diabo sabe todos os dogmas sobre Deus, ele só não sabe um. Que esse livro revela para a gente. Que Deus nos ama. E que Ele é amor. Então, por muitas vezes eu precisei ir para o meu quarto, pegar esse livro, pegar as Sagradas Escrituras, me ajoelhar e dizer assim, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, visita o meu coração e me guia pelo caminho eterno. Porque a minha cabeça está um labirinto. Os meus sentimentos estão confusos.
Eu estou me perdendo nos meus próprios pensamentos e nas minhas emoções. Então eu me ajoelho e digo, fala comigo. E eu leio esse livro. Eu quero convidar você a colocar a sua vida e o seu coração diante de Deus. Porque eu tenho certeza que a voz de Deus vai se pronunciar para você. E ela vai te guiar por esse labirinto. Isso é tão maravilhoso. Conhecer Deus, o Deus de amor. E não o Deus do dogma, mas o Deus do amor. Que ao ler as Escrituras e ser desafiados por ela, que você rompa com todos os seus paradigmas e com todos os seus preconceitos. Que o Espírito Santo te leve para além das limitações, para encontrar Deus de amor de verdade. O que está escrito? É uma pergunta. A segunda pergunta é, como é que você tem interpretado o que está escrito? Como é que você tem lido isso? Esse é o convite constante de Jesus para nós. Nós somos a igreja de Jesus. E por muitas vezes agimos, ao longo da história, achando que nós temos todo o poder e que precisamos nos estabelecer pela força. Mas isso feriu a tantos, machucou a tantos, afastou tantos, matamos tantos. Mas aí vem o Espírito e sopra e diz, volta para a Bíblia. E eu volto a ler as Sagradas Escrituras. E ela me diz, você precisa conhecer o poder do amor. Do amor que sangra, que se entrega, do amor que morre, mas que sempre vai ressuscitar ao terceiro dia. E isso é tão belo. Como você lê, como você entende. Martinho Lutero, e aí eu quero convidar o pessoal do louvor a vir à frente de novo. Um dia foi questionado sobre isso. Como é que você entende a vida? Como você interpreta os dogmas? Como você entende Deus? Como você entende igreja? Como você entende o Espírito? E a resposta dele é, a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem em concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contradito muitas vezes. Eu estou preso às Escrituras, que citei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro nem correto ir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou. E ele termina dizendo que Deus me ajude. E essa é a minha oração dessa manhã. Que Deus nos ajude a ler, mas que Deus nos ajude a interpretar corretamente. E a minha chave hermenêutica seja o amor. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Acho que a gente pode ficar em pé então para cantar esse hino.